Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Como estamos? Tudo bem? Pensaram que ia chover, né? Eu pensei que ia ser fácil acompanhar a oração também, agora de manhã. Mas vi que não foi tão fácil. Porque quando ela estava rezando, né? A senhora estava rezando também uma outra coisa. E eu fiquei meio perdido. Eu falei, eu acompanho quem? Eu olho para a senhora, eu olho ela, né? Fiquei meio assim, perdido. Mas deu certo. Por quê? Porque logo depois entrou no Pai Nosso, né? Aí no Pai Nosso eu falei, Pai Nosso é fácil. Pai Nosso eu conheço, já sei de cor. Também ficou difícil. Vocês rezam um pouquinho diferente, né? Tem umas coisas diferentes, né? Rezar Ave Maria também? Sim. Ave Maria, eu falei assim, Ave Maria eu domino, Ave Maria eu sei. Quando eu cheguei na Ave Maria também tinha uma coisinha diferente, ali que eu fiquei meio perdido, né? Mas o importante é que a gente está aqui, não é verdade? Estou feliz demais, peço desculpa porque me foi feito um convite da outra vez e eu tive um contratempo, não pude estar, tá certo? E ao mesmo tempo peço que vocês não deixem de me convidar. Tá bom? Se eles não me convidarem, vocês... Tá bom? Insiste que eu venho. Tá? Bom, o que eu vim aqui fazer é chamar a atenção de vocês que pouco importa a forma, por exemplo, que a gente pronuncia as palavras na oração. Não é? Pouco importa. Porque as palavras decoradas, muitas vezes, fazem com que a gente reze sem oração. O que é oração? Na minha opinião, oração é a hora da... Por exemplo, como no Pai Nosso. Presta atenção aqui. Pai Nosso que estás, se ele está no céu, ele fala com a gente de uma maneira diferente, de uma maneira mais sutil. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso, ou seja, seja feita a vontade dele. Porque venha a nós o reino dele, não é a nossa vontade. E você fala, seja feita a vossa vontade. Assim, aonde for. Não é isso? O pão nosso de cada dia nos dai. Por que tanta preocupação com amanhã, com semana que vem? Se vai acontecer, se vai dar, se não vai dar. Perdoai as nossas ofensas, assim como eu perdoei a todo mundo. Perdoa mesmo. Nós, muitas vezes, ainda somos mentirosos, né? Quando a gente reza. Pois é. Não me deixa cair em tentação. A tentação vai vir o tempo todo. Você não está no plano de prova, expiação? Você está aqui para ser provado. Jesus te ensinou, não me deixeis cair em tentação. Você não reza assim, não me traz tentação não, que eu estou por aqui de tentação, não aguento mais tentação. Não é isso que ele te ensinou. Não me deixeis cair. A tentação vai vir. Não é isso? Livra-me do mal, assim seja. A palestra de hoje é para que a gente preste atenção no que a gente vem pronunciando e aprendendo. O nome da palestra é Realizar-se Realizar. Não é isso? Não. Realizar-se. Se realizar. O que é realizar-se? É se sentir realizado. Não é? Então eu digo logo, eu vou me sentir realizado se eu realizar algo. Entenderam ou não? Sim. Qual é a maior realização da vida? Você. Não dorme não, hein? A palestra do Alexandre não pode dormir não. Qual é a maior realização para o espírita? Chegar às pleites espirituais. Chegar lá numa evolução máxima. Não é isso? Jesus disse que você seria igual a ele. Você pode fazer as coisas que eu faço e coisas maiores das coisas que eu faço. Então, a nossa maior realização um dia é chegar lá. Só que o tio Alexandre vem dizer a você, para que você cumpra essa realização, é preciso uma obra.
Não basta apenas palavras soltas, decoradas. Não é isso. Jesus, por exemplo, diz: a cada um será dado conforme a sua fé. Não é isso? Não é não. A cada um será dado conforme as suas obras. Pouco importa a tua fé. Quer ver uma parte do Evangelho que a gente não presta atenção? Ele disse assim: bem-aventurados os misericordiosos, pois esses alcançarão misericórdia. Ele não disse bem-aventurados aqueles que rezam muito, porque esses vão alcançar misericórdia. E na oração do Pai Nosso você diz: perdoai as minhas ofensas, porque eu fui misericordioso com todo mundo. Olha aí como ele te ensinou correto. Não é? Numa outra ocasião, Jesus lhe ensina o seguinte: se perdoar vossos inimigos, vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoar vossos inimigos, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Você está entendendo que é uma condição para que você alcance a elevação espiritual, Senhor? Porque algumas pessoas dizem assim: está todo mundo salvo, não é? A gente é salvo pela glória. A glória de Deus é oportunidade encarnatória, para que você reveja o que você não viu. Por exemplo, as pessoas falam muito: estou num plano de prova e expiação. Não é? O que é expiação? Lembra da vovó? A vovó dizia assim: Ei, vem cá, garoto. Espia aqui, espia. Olha a besteira que você fez, espia. Espiar, a cola que o tio Alexandre dá para você, é você ver o que você não viu da vez passada. Porque Deus não castiga ninguém. Ele te dá sempre uma nova oportunidade. Alexandre, onde é que você diz isso? Por que você diz isso? Porque Jesus disse. A gente não presta atenção, não é? Qual dentre vós, tendo um filho, esse filho tendo fome, lhe pede um pão, você entrega uma pedra? Tendo fome, esse filho lhe pede um peixe, você entrega uma serpente. Se vocês, que são imperfeitos, não agem assim com os vossos filhos, você acredita que o Pai agiria assim com um de vós? Vocês são insensatos, disse Jesus. Jesus diz que não existe castigo nem recompensa. O que existe? Consequência. Então, é a minha ação realizar-se se eu trabalhar. Entenderam ou não? Sim. Ou está difícil? Então podemos começar? Sim. Então vamos lá. As peças do xadrez são vistas na cor branca aqui, não é isso? Quando você olha só para a cor escura, o que você enxerga? Pessoas em pé. Você está entendendo que é preciso olhar além do que se vê? Jesus disse: aquele que tiver olhos de ver, que veja, ouvidos de ouvir, que ouça. Para quê? Só para a gente ver e só para a gente ouvir? Ou para a gente aprender a trabalhar as peças? Há muitas pessoas que têm uma dificuldade em jogar xadrez. Eu sou um. Por quê? Porque eu sou meio obtuso, né? Eu sou meio burro, assim, eu não consigo, né, aprender como é que a peça anda e tudo. E cada peça anda de uma maneira. A torre, o rei, o cavalo, o bispo, não é isso? Pois é. O que adianta você aprender como cada peça anda se você não coloca a mão para fazer a peça andar? O que adianta você aprender o Evangelho? O que adianta você aprender a doutrina espírita se você não pratica? Alexandre, eu adorei a palestra foi boa. E Alexandre, semana passada eu gostei da aula do Evangelho. Alexandre, eu estou tão empolgado com o que eu ouvi. Olha, assisti uma palestra de Divaldo no YouTube, adorei. Alexandre, eu vi o filme Nosso Lar, fiquei... E daí? O que você anda fazendo lá fora? Porque pouco importa você estar empolgado com o que você ouve. Evangelho, doutrina espírita, é o que eu faço depois daquele portão. Pouco importa a nossa empolgação, a nossa animação. Entende? Ah, eu gostei. E daí? Qual é a maior responsabilidade? É a reforma íntima. Eu tenho 50 anos de doutrina espírita, e daí? A minha avó foi dirigente no Tupiara, e daí?
Eu dou aula em 3 casas do Evangelho. E daí? Eu conheço tudo de Kardec. E daí? Eu tenho 5 entidades da Umbanda maravilhosas que trabalham comigo. E daí? Porque todo mundo está aprendendo, desenvolvendo, mas a tua reforma, você está trabalhando, você está sabendo colocar a mão na peça para fazer com que o que você aprendeu seja movimentado no tabuleiro? Chico Xavier trabalhava com excelentes entidades, tinha vários dons mediúnicos, não é isso? E olha o recado que o Chico nos dá na palestra de hoje. Gente há que desencarna, imaginando que as portas do mundo espiritual irão se lhes escancarar. Lê do engano. Ninguém quer saber o que fomos, o que possuímos, que cargo ocupávamos no mundo. O que conta é a luz que cada um já tenha conseguido fazer brilhar em si mesmo. Pouco importa o que eu sei, porque é o que eu faço. Jesus deixou claro, a cada um será dado conforme as suas obras, não é? Isso me lembra o sujeito que disse assim: pô, Alexandre, eu me matriculei na academia 3 vezes. Há 3 meses eu me matriculei na academia. Não emagreci nem meio quilo. Eu falei assim, e aí? E aí que eu vou ter que ir lá na academia para ver o que está acontecendo. Entende, meu irmão? É o que a gente faz, não é o que a gente lê nem estuda. O nosso mestre deixou claro, a cada um será dado conforme a sua ação, não é? E falando um pouco nisso, você que já entendeu, você vai ver que aqueles que são os trabalhadores do Cristo, os trabalhadores da doutrina, entenderam exatamente isso, como Jesus explicou. Olha, por exemplo, essa frase de Emmanuel, o mentor de Chico Xavier. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. E olha bem o livro que está escrito, Preces e Orações. Tudo bem? Vamos ver essa personagem linda. Mãos que trabalham valem mais do que lábios que rezam. Madre Teresa de Calcutá. Quanta obra Jesus realizou agindo, não é? Vamos ver esse outro personagem aqui. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, apóstolo de Jesus, disse assim: você tem a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, visto que a fé sem obra é morta. Ele entendeu o Evangelho. E a gente? Vocês estão reparando que pessoas entendem o Evangelho e praticam o que Jesus ensinou? Olha bem, meu irmão. Paulo escreve uma carta aos Coríntios. E no final da carta ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Mas a mais excelente é a... não é a fé, nem a esperança. Caridade. É a caridade. Por quê, meu amigo? Está tudo aí. Porque Jesus avisou. Bem-aventurados os misericordiosos, pois esses alcançarão misericórdia. Ele não disse, bem-aventurados os que rezam muito? Se perdoardes vossos inimigos, vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoar vossos inimigos, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Na oração do Pai Nosso, você pede para Deus te livrar do mal. Mas no meio da oração você diz: perdoa as minhas ofensas, porque eu perdoei a todo mundo. E eu pergunto a você, perdoa mesmo? Porque senão, você cai em tentação de responder o mal com o mal. E aí o que que acontece? Você é duro como aço, não é? Porque você fala assim, comigo não. Fez contigo, mas se fizer comigo... Ah, é? É assim? O aço é forjado aonde, hein, senhora? No fogo. No fogo, não é?
o fogo vem para te moldar. Sabe quem é o fogo? Aquele que você teve uma ideia fixa de não perdoar. Sabe o que significa a palavra obsessão? Ideia fixa. Estou obcecado por um carro, por uma mulher, por uma casa, por um cachorro, por um homem. Então, já que você é duro como aço, é uma questão de tempo para o fogo vir para te forjar. Por isso Jesus avisou: perdoai vossos inimigos o mais depressa possível, enquanto andas a caminho com ele, para que não te aconteça que ele mande ao ministro, o ministro mande você ao juiz, e o juiz te mande para a cadeia. Em verdade te digo, tu não sairás de lá até não pagar o último centimo. Entende o que acontece nos processos obsessivos? Eu acho que é a fé pura e simples, e é uma obra. Qual é o nome da palestra de hoje? Realizar-se, se realizar. Então, Paulo estava certo. A caridade é a mais excelente de todas. Até porque, se fosse a fé, só estaria salvo quem crê. Seria uma injustiça, não é? Uma injustiça. Uma vez o escritor Saramago foi questionado: você é ateu, Saramago? Com livros tão bons, ajuda tanta gente, você não acredita em Deus? É ateu? Como pode homens tão bons andarem longe de Deus? Saramago respondeu: amigo, como podem homens tão maus andarem com Deus? Porque é a obra, é o que a gente realiza. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar as suas más inclinações. Como é que se reconhece o verdadeiro? O verdadeiro espírito é aquele que vai de branco. Eu faço questão de vir de roupa escura para dar palestra, não é? O verdadeiro espírito é aquele que usa guia, que é aquela guia pendurada. O verdadeiro espírito é o palestrante, que dá palestra em várias casas, né? Aquele que dá aula do evangelho, seminarista. Esse é o verdadeiro espírita? Capítulo 17, item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar as suas más inclinações. Como é o nome disso, em duas palavras? Vocês que falam isso de vez em quando. Duas palavras para essa expressão, usada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Fala alto, meu irmão. Reforma íntima. Quando alguém perguntar para você o que é reforma íntima, o objetivo da doutrina espírita é isso aqui. Você entende que é uma obra? Entende? Como é que eu faço para... Preste atenção. Como é que eu faço para me livrar das minhas más influências? Mais influências. Como é que eu faço? Você. Hein? Se afasta dela. Você. Se afasta dela. Você. Dando os bons exemplos. Dando os bons exemplos. Você. Ele, tipo assim, não quer responder não. Fez assim. Tô aí, tamo junto. Fala aí. Como é que eu faço para me livrar das minhas más influências? Perfeito. Vocês responderam exatamente o que eu queria, porque a resposta está errada. Tá? Eu não me afasto das más influências. Eu estou num plano de prova e expiação. Jesus foi mal influenciado por encarnado e desencarnado, e era Jesus. Por isso ele te ensinou: não me deixeis cair em tentação. A tentação vai vir. Agora, como é que eu faço para dominar as minhas más tendências? Más tendências. Como é que eu faço para dominar as minhas más tendências? Educando-se. Não cedendo às minhas más influências. Isso depende de mim. Eu ser mal influenciado não depende de mim. Mas eu ceder às más influências depende. Fidelizado a uma ação. Por isso eu disse: Alexandre, eu gostei tanto da palestra. E eu assisti um vídeo de Valdo Lindo. Alexandre, eu estou fazendo curso, eu tenho muito unidade. E daí que você tem 47 anos, Alexandre, doutrina espírita? E daí? Ela fora. Antigamente, as pessoas querendo emagrecer faziam isso.
Pô, eu desliguei aqui sem querer. Em nome do meu Pai. Senhor Antônio, a palavra salvação esconde a palavra ação. Já viu isso? Pois é. Não é? A própria palavra salvação esconde a palavra ação. E olha bem, vamos prestar atenção. Quando Jesus entra num dia de domingo em Jerusalém, uma festa enorme acontece. Jesus já era extremamente conhecido pelos milagres, pelo seu ensino moral, pela sua doutrina. E as pessoas ficam maravilhadas, não é? As pessoas ficam entusiasmadíssimas quando Jesus volta a Jerusalém. Emprestam a ele um burrinho, ele entra na cidade num burrinho. O entusiasmo foi tanto, senhora, que o que as pessoas fizeram? Começam a arrancar galhos de oliveira e começam a saudar Jesus gritando. Algumas pessoas disseram: Senhor, mande que as pessoas se calem. Os romanos estão de olho e os fariseus não estão satisfeitos com esse alvoroço. Por favor, Senhor, mande que as pessoas se calem. Jesus disse assim: ainda que eu peça para que as pessoas se calem, até as pedras gritarão. Olha que coisa linda quando nós estamos empolgados, entusiasmados. É verdade. Às vezes a vibração, a emoção é tanta que a gente não controla. E o próprio mestre foi sabedor disso. Ele sabia disso. E deixou essa energia maravilhosa extravasar. Porque isso é uma coisa que motiva, que emociona. Isso é inerente a todos nós. Não é isso? O problema é que todos nós somos como sementes. Ninguém aqui foi jogado em terra errada. Quem é o grande jardineiro? Deus. Todos vocês foram colocados em terra fértil. De vez em quando vocês recebem a ajuda da chuva, não é? Quem é a chuva? Eu posso dizer que é o plano espiritual, que de vez em quando vem de forma sutil, não é? Uma aparição muito sutil e que amolece a terra, deixa a dificuldade de rasgar a terra menos pesada, não é isso? Nutre a semente com a fé, com a motivação. Eu posso dizer que a chuva, então, é a espiritualidade? Posso. Mas eu quero lembrar uma coisa a vocês. É a semente que rasga a terra. Não é o jardineiro. E se a chuva tenta rasgar a terra, ela carrega a semente. Para que a gente vá em direção ao alto, é preciso um esforço. É preciso sair da terra. E vamos entender essa palavra como uma materialidade. Não é? Jesus diz a Pedro assim: Pedro, vamos a águas mais profundas.
Quando ele convida aquele homem para lançar a rede de novo, colocar o barco na água, Pedro diz, eu já fiz isso hoje, eu sou nascido e criado aqui, você vai querer me ensinar? Pelo amor de Deus. Não, eu já falei, eu não consegui pegar um peixe. Jesus pacientemente diz, bota teu barco na água, vamos novamente, vamos a águas mais profundas. A gente está fazendo isso ou a gente está à margem? A gente está ali. Hein? Porque é preciso rasgar a terra, a semente. Ok? E muitas pessoas dizem, Alexandre, mas é tão difícil. Eu sei. Claro que é. Diz para mim, o que nutre mesmo a semente, dando o alimento que ela precisa para rasgar a terra? Vocês que devem ter planta em casa, o que é? Não. Adubo. Cuidado com o dia, né? Não. A erva do pasto, né? Ela cresce sem muito cuidado, mas ela tem uma ajuda da vaca. O que é? É o terreno fértil, né? O adubo. O adubo, o estrume, né? Eu posso dizer que é o cocô? Posso. Sabe por que eu estou colocando isso para você? Porque às vezes você reclama, dizendo que aquilo é uma... Pois é. Mas você não entende que aquilo é que te ajuda muitas vezes a você ir em direção ao alto? Eu vou te lembrar aqui. Jesus disse assim, amai os vossos inimigos. O que ele quer dizer com isso? Ama aquele que vem te dar a oportunidade de você dizer para o alto que você já pode subir mais um degrau. Por quê? Porque você não respondeu mal com mal. A tua ação, a tua realização, real ação, é eu entender que aquele irmão que me ofende, que me agride, é um doente. É alguém que precisa de ajuda. E eu só vou praticar o Evangelho, só vou trabalhar a minha reforma íntima, quando eu entender que aquele irmão é a prova. Por isso Jesus diz, ama aquele que vem trazer a prova. Ama aquele que vem te dar a oportunidade de você não ser melhor que ele, mas ser melhor para ele. E só assim, meu amigo, eu vou conseguir subir um degrau no plano evolutivo, o qual eu necessito. Entenderam ou não? É uma ação semente. Olha, realização, ação de realizar, também esconde ação, a palavra realização. Logo, para realizar-se é preciso, não é isso que a gente está dizendo? Então você quer ser realizado de braço cruzado? Você quer se sentir moralmente evoluído sem ação? Responde para mim, o que é inércia, hein? Quem é que sabe responder? Inércia. Vamos lembrar da aula de física. Inércia para a ação, sem movimento. A paralisação, sem movimento. Inércia é uma paralisação, sem movimento. Você parece o Vereza, sabia? Parece o Carlos Vereza, né? Pensei que parecia com o Gerson. Gerson? Tudo bem. Mas tá mais pro Vereza, porque aqui é espírita, né? Tá mais pro Vereza. Como é seu nome? Tem um cara que torou foda, chama Alexandre, aí que me acorda aqui. É você, Alexandre. Sou eu, Alexandre. Alexandre. Então, meu xará. Gente boa. Ele diz o seguinte, inércia é o ato de ficar parado. É isso? Concorda com ele? Não. Sim ou não? O que é inércia? É a condição do corpo não se mover por espontânea vontade. Tá. Mais ou menos o que ele falou. Tudo bem. Concordam com ele? Hein? Vocês estão certos. Não concordem com nenhum dos dois. Porque os dois erraram. Até porque eu há pouco tempo achava que os dois estavam certos. Mas os dois estão errados. Porque inércia é ficar parado? Não! Inércia é a capacidade de resistir à mudança de movimento. Ou seja, isso aqui está inerte? Está. Agora veja bem, isso aqui está inerte? Está. Agora se eu faço assim, ele está inerte? Ele, quando resiste a mudar o movimento, é inerte. Nós, muitas vezes, somos inertes, porque resistimos à mudança
Sair da inércia não significa estar em movimento, mas mudar a forma de se movimentar. Entendeu, mano? Será que o nosso movimento não precisa ser mudado? Ah, eu estou indo à casa espírita, eu estou participando da... Mas e daí? Será que não há nada aí que precisa ser mudado? Ou seja, eu vou à casa espírita, eu vou às palestras, mas mudo a forma de me movimentar lá fora, dentro da minha casa. Por exemplo. Porque nós, muitas vezes, estamos inertes. Resistimos a mudar de movimento. Por quê? Porque temos medo da mudança. Porque a gente esquece que para Pedro andar sobre as águas, foi preciso ele abandonar o conforto do lar. Sim ou não? Eu vou lembrar vocês que o barco nem era tão confortável, né? Pois é. Na Primeira Guerra Mundial, um soldado com uma explosão de granada ficou cego. Aquilo era comum naquela época. E essa história conta que o médico que o atendeu curava muitos doentes com uma técnica simples. Ele conversava, chamava o homem que estava apavorado pelo que lhe havia passado, chamava o homem à razão, a que ele pudesse pensar, se situar, e o soldado começava a voltar a si, saía daquele estado de pânico e começava a voltar a si. Esse médico era famoso por essa técnica. Só que com esse soldado, ele não conseguiu. O soldado estava ali e não conseguia voltar à razão. Aí, a história diz que ele pegou uma vela, colocou na frente do soldado e perguntou: você está enxergando essa chama? O soldado diz não. E ele diz: preste atenção, fique focalizando a chama, você vai estar, sim, enxergando a chama. E o soldado dizia não. E ele tentando chamar o soldado à razão, até que ele tem uma ideia. Ele diz ao soldado assim: que pena que você não enxerga a chama. Somente homens muito determinados a uma missão especial. Somente homens que estão predestinados a uma missão especial, enviados, missionários, conseguem enxergar essa chama no estado em que você se encontra. Então, o soldado disse assim: Senhor, estou começando a enxergar sim uma luz. Então preste mais atenção. Senhor, estou sim vendo a luz. Consegue ver a vela? Agora sim consigo ver a vela. Vocês entendem que é preciso uma motivação? A motivação, ela é importante. Jesus certamente nos traz uma luz, a candeia. Mas estamos utilizando a luz de forma correta? Todos nós somos missionários, mas estamos enxergando a luz que Jesus trouxe, que é uma ação, que é a reforma íntima. Ele disse assim uma vez: não coloca a candeia debaixo do alqueire. Sabe o que é alqueire? Candeia você sabe, não é? Aquela lamparina antiga. Mas o alqueire, sabe o que é o alqueire? Aquele cestinho que o burro levava nas costas. Jesus fala: não esconde a luz que eu estou trazendo a você. Ainda que a gente esteja enxergando a luz, a gente está trabalhando para passar essa luz adiante ou estamos escondendo ela? Porque a ação é que vai levar. A atitude é o melhor exemplo, meu amigo. É ou não é? Não é não. É o único. Não existe melhor exemplo. A atitude é o único exemplo. Então, a forma correta é clarear os caminhos de quem ainda anda nas trevas. E não apenas ver a luz. Porque, como eu disse, pouco importa o que você sabe de doutrina espírita, o que você faz. A cada um conforme as suas. Repete. A cada um conforme as suas. Ou é a cada um conforme a sua fé? E daí que eu sou palestrante? E daí que eu conheço Kardec? E daí que eu tenho guias que trabalham comigo? E daí que eu uso branco?
Reconhece-se o verdadeiro espírita de que forma, irmão? Pela roupa que veste? Pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar as suas más inclinações. Sabe qual é o nome desse soldado? Não. Esse soldado ficou conhecido no mundo inteiro pelo nome de Adolf Hitler. Ou seja, mesmo você sendo alguém motivado, mesmo alguém te motivando, se você não entender a luz do Evangelho, a tua motivação vai ser nociva. Você vai voltar a enxergar, mas não vai ver como Jesus disse, com olhos de ver e ouvidos de ouvir. Você não vai ver essa luz. Tudo bem? E aí, aquele soldado foi estimulado pela luz, mas não entendeu nada da sua missão. A gente está entendendo qual é a nossa missão? Que é a prática, que é o trabalho na reforma íntima, para a gente reformar aqueles que estão doentes, aqueles que carecem. Conhecimento sem prática não é sabedoria. De forma alguma. E aí, empolgação também esconde a palavra, mas é a ação que empolga. Se o ato de agir for apenas uma empolgação, vai ficar só ali, não é? Não vai ser passado adiante. Por exemplo, lembra do que eu disse no Evangelho? Que os homens arrancaram os galhos para saudar Jesus? A empolgação foi tanta que até os galhos foram arrancados, não é? Mas os mesmos homens que aplaudiram e gritaram, arrancando os galhos, saudando Jesus, 5 dias depois daquele domingo, gritaram: crucifica Jesus. Então, meu irmão, só estar empolgado não adianta. Não adianta. O conhecimento da doutrina nos deixa deslumbrados, mas será que agimos conforme os seus pilares? Vou contar uma coisa rápida aqui. Uma vez uma senhora chegou para mim, uma aluna, eu dou aula há muitos anos do Evangelho, e tenho praticando o Evangelho também. O Evangelho estudo o Espiritismo e praticando o Evangelho. Eu sou viciado em Jesus, desde criança. Sempre fui. Jesus para mim é um herói, um super-herói que funda a Liga da Justiça com 2 outros heróis, né? Com superpoderes. A diferença é que Jesus, para salvar o mundo, ele morre no final, diferente dos outros. Tudo bem? Olha bem, ela veio dizer assim: Alexandre, eu quero conversar contigo em particular. Cara, o que? Eu vou te explicar. Eu quero explodir essa casa aqui. Eu tenho ódio dessa casa. Agora eu quero botar fogo nessa casa espírita aqui, que de espírito isso aqui não tem nada. mas por quê? Eu vou explicar. Alexandre, eu tenho 40 anos de doutrina espírita. 40 anos. Tu acredita que me colocaram ali no corredor para ficar servindo aguinha? Alexandre, eu tô com ódio, eu não vou te falar um negócio. Olha, eu já fiz curso lá, 40 anos doutrina, me botaram ali para servir. Você acha que isso pode, Alexandre? Tá certo isso? Tá sim, senhora. Tá sim, senhora. Cara de quê? Cara, de que a senhora não aprendeu nada de doutrina espírita. Só tem que estudar mais 40 anos. Jesus dizia: o maior no reino de Deus é o que serve, não é o que é servido. A gente está praticando o que a gente lê, o que a gente estuda, porque senão não adianta. A gente vai ficar arrancando galho quando acaba a palestra, saindo aqui feliz, e daí? A gente vai colocar ele na cruz 5 dias depois. Porque ele está no outro que pede ajuda. Voamos alto com as verdades adquiridas, mas será que não esquecemos as bases, os alicerces? Será que a gente não está esquecendo as bases? Hein? E Mateus? Mateus conta uma história. Vocês já viram a história dos 3 porquinhos? Não vi.
Já? Como era o nome dos porquinhos? Prático, Heitor e vai pesquisar. Vamos falar. Vai pesquisar. Já sei. Não, Rui, mas e o terceiro? São 3. Vamos lá. O primeiro fez a casa de palha, não é isso? O lobo chegou e diz: abra sua casa, senão vou soprar e sua casa vai voar. Tem que rimar, tá? Presta atenção, tem que rimar. Vai voar. E o lobo sopra, o porquinho sai correndo e se abriga na casa do outro irmão. Que a casa era de madeira. Abra, senão vou soprar e sua casa vai. Você não entendeu? Voar. Ele só teve um pouco mais de trabalho. Só fez um pouco mais de esforço. E os dois correm e são obrigados na casa do porquinho que fez a casa de tijolo. E o porquinho abriu a porta e acolheu os dois. Os dois, se não tivessem a caridade do irmão mais evoluído, pois é. E sabe qual é o problema? O problema é que o lobo vai chegar. Para todos nós. Tem chegado. E a gente está fazendo a nossa casa por quê? Porque palha, tábua é fácil, não é? É fácil. Eu construí, já no Recreio, construir na areia é fácil. O Recreio é um areal, é um grande areal. Agora furar a rocha é difícil, né? O problema é que o lobo vai chegar. É uma questão de tempo. A gente vai ser provado. Não é isso? E aí? O que a gente anda fazendo com o tempo que a gente tem? Sabe por que eu estou lembrando isso a vocês? Você pode me perguntar. Peraí, Alexandre, a história dos 3 porquinhos foi Mateus que contou? Foi. Muito antes da história ser contada para vocês. Aonde Mateus contou essa história? Quando ele afirma o que Jesus disse a você há 2000 anos. Sabe o que ele disse? Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, vou assemelhá-lo ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram ventos, tempestades, e ela permaneceu de pé. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, vou assemelhá-lo ao homem insensato. Vieram ventos, tempestades. A casa caiu e grande foi a sua queda. Construir sobre a rocha é difícil, meu. Ninguém quer, mas é preciso. E sabe qual é a nossa dificuldade de construir sobre a rocha? É a prática do que Jesus nos ensinou. Porque ele disse: quem ouve essas minhas palavras e as pratica. Você está maduro? Você já entendeu isso? Porque alguém pode dizer para mim: eu já sei, eu tenho maturidade. E o tio Alexandre sempre lembra: maturidade é uma palavra que esconde idade. Mas vaidade também esconde idade. A tua idade está escondida na idade madura, ou você ainda está vaidoso achando que não precisa repensar tudo isso, sair da inércia. Eu trabalho numa casa em que é uma casa bem grande, tá? Uma casa bem grande. Lá o terreno são 30 mil metros quadrados. E aconteceu um fato. Eu de vez em quando faço harmonização. Antes da sessão de cura tem harmonização, eu faço harmonização. E depois tem os passes, né? E toca uma música que eu adoro, né? O Sancler, que é o dirigente da casa, ele pega o microfone e canta, né? Canta mal demais, é horroroso. Era bom ele só ficar ali na cura, mas ele canta muito mal. Tá? E ele cisma de cantar também a música do Zaqueu, fica pior ainda. Tá? Ele se empolga, grita, né? Canta mal. É um marco na casa. É horroroso. Ele, quando vier dar palestra aqui, vocês lembrem disso, ele canta muito mal.
É, você que canta mal, né? Entendi. Presta atenção na palestra dele, que é fantástica. Esquece que ele canta mal. Mas o que eu quero te dizer é que a música que eu adoro, depois da harmonização e na hora do passe, nesse dia o Sancler teve uma ideia fantástica. O Sancler mandou as pessoas levantarem, os médicos, são muitos médicos, levantarem e darem as mãos. E fizemos uma roda gigantesca, né? E a música é: quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, hoje em oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Nesse momento, todo mundo de mão dada ali, né? E eu tinha acabado de fazer a harmonização, dou aula do Evangelho há muitos anos e tudo. E eu tô vendo que faltou médium para dar a mão. E aí as pessoas começaram a pedir para que a turma que estava ali, né, levantasse tudo da cadeira e fizesse a corrente. E tal, aquela coisa e tal. E aí a luz fica apagada, né? Fica aquela luz azul, eu acho aquilo horroroso, né? Eu tenho um pavor danado, eu sempre fui assim desde criança, o negócio de apagar a luz e sendo espírito dá um cagaço, né? A gente fica com medo, né? Porra, negócio de pavor. Né? E eu fiquei com isso, apaga a luz, só aquela luzinha azul e tal. E aí o salão grande lá no fundo, e tinha um cara que não levantou da cadeira para dar a mão. Eu olhei aquilo e falei, gente, que cara imbecil, custava ele levantar para mim, né? E eu tinha cantado há pouco tempo, quanta descendo sobre nós. E o idiota não levanta pra caramba, cara, né? Eu fiquei com ódio dele, e dou aula do Evangelho lá, né? Dou aula do Evangelho, dou uma raiva daquele cara. Pô, custava o cara levantar para dar a mão? Aí, a primeira coisa que me veio à cabeça foi essa frase aqui, que cara sem graça, né? Eu falei, caramba, um ambiente assim, ó, olha lá o que eu imaginava. O próprio mestre dando a mão ali, a gente naquela roda, e um imbecil se sentado, né? Aí, a sessão e tudo, tal, lá, o pessoal sentou de novo, começou. No final da sessão, eu filmei ele, né? Que a gente fica com aquele áudiozinho. Não, filmei. E quando eu cheguei lá para dar um cutuque, eu reparei, ele era paraplégico. E eu lá, né? Descendo sobre, vibrando em nós. Idiota, cachorro, levanta, porra. Vocês entendem que não é o que a gente fala, é o que a gente faz? Vocês entendem que é o que vibra aqui? Não adianta, tá rindo, né? Pois é. Imagina a minha cara depois. Né? E eu tive que contar isso nas aulas do Evangelho, porque essa vibração não condiz com o Evangelho. A conta tem que fechar, não é? A espiritualidade não vê o que eu falo, ela vê o que eu sinto. O obsessor, ele se aproxima de mim pela minha vibração, não é pela cor da minha roupa, né? Ah, na hora do passe, ih, descruza os braços aí, que agora é a hora do passe. Peraí. Então, se eu estiver passando por um processo obsessivo, eu vou cruzar os braços. Porque se o bem não pega em mim com o braço cruzado, o mal também não vai pegar, não. Então, a gente tem que começar a raciocinar. Entende? Amo a Umbanda, eu sou de Umbanda. Antes que alguém comece a ir, tá? Amo a Umbanda. Mas a gente tem que pensar, porque a vibração é vibração. Não é isso? Então a gente tem que ter calma. E a palavra calma esconde alma. Tá certo? É o que vai aqui, ó, em primeiro lugar. E aí, a empolgação ou a ação de realizar? Ação de realizar.
E o que você precisa para conseguir, hein? Será que o que você está buscando é a tua missão? Ah, eu queria dar palestra. Ah, eu queria tanto psicografar igual o Chico. Ah, eu queria ser um orador como o Divaldo Franco. Eu queria estar lá na frente falando. Mas será que o que você já tem não é suficiente? Porque você tem uma mãe em casa, um pai, um irmão, um primo, um marido, né? Ai, lembrou disso agora? Esse contato também. Você tem um marido, você tem uma esposa. Será que você já não tem o que você precisa para evangelizar? Porque fazer caridade em centro espírita é facílimo, gente. Aqui é muito fácil. E lá fora, no trânsito, as minhas filhas dizem assim: pai, você é ridículo. Você dá bom dia para todo mundo. Você já reparou que as pessoas te deixam no vácuo? Deixar no vácuo eu não respondeu. Deixar no vácuo? Que ridículo, eu fico morro de vergonha. Bom dia, bom dia, bom dia. Quem te responde? E eu digo para elas assim: filha, a minha mãe me deu educação, a sua avó me deu educação. Eu tenho culpa se de repente a mãe dele não deu? Eu tenho culpa se de repente ele está passando por um problema? Então, gente, às vezes a gente já tem tudo que a gente precisa para realizar. Para de ficar pensando que o dia que você tiver isso, o dia que você for assim. Tem 3 raciocínios que você não pode esquecer. O primeiro é que a criança, ela tem tempo, disposição, mas não tem dinheiro. O adulto, ele tem disposição, dinheiro, mas não tem tempo. O velho, ele tem tempo, dinheiro, mas não tem disposição. Todo tempo é tempo de evangelizar, é de levar a luz às pessoas, pela tua ação, porque a atitude é o melhor exemplo, é ou não é? Não é não. É o único. Não existe melhor exemplo. Está vendo como é que a gente cai de novo? Muitas vezes a gente fica empolgado, né? Tão empolgado que ficamos apenas no campo das ideias e não agimos. É verdade. Ou a empolgação nos desvia da ação. Ah, eu quero ir lá, dar palestra lá. Ah, mas só se for desse jeito. Hã? Oi? Empolgação. Ação do outro que nos empolga. Não é isso? Mas a ação de realizar é sua. Então, como você está agindo em benefício de si mesmo? É uma pergunta. Lembrando que a melhor forma de receber é dando. Mas como dar aquilo que não temos? E não temos porque não realizamos. Fechou a conta? Fechou, né? Eu não vou fazer nada por vocês. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não disse? Mas ele falou que vai pegar você no colo? Ele entrou na sepultura para tirar Lázaro da inércia. Ele chegou na frente e disse: Lázaro, sai daí para fora. E obrigou Lázaro a caminhar com ele. Pô, se eu sou Lázaro, eu grudo nele com um carrapato, eu fico ali com um carrapicho. Mas Lázaro, depois que foi ressuscitado, não continuou. Percebe? A empolgação nem sempre te dá as ferramentas certas. Dá uma olhadinha. Olha lá. Ai, gostei da ideia. Faz isso não. Faz isso não. Olha lá. Hein? Olha lá, estava empolgado, né? Ó. Mas pelo menos fez, não é isso? Agora, ó, dá uma olhada. Hein? Olha lá. Olha lá. Empolgado, né? Olha lá. Hã? Uma empolgação. Vocês estão rindo? Estava empolgadíssimo. Alexandre, mas a
A empolgação tem um lado positivo. Ele só está usando as ferramentas erradas. Ou está usando o que ele tem para usar. Não é isso? Tem um lado positivo, claro que tem. É claro que estamos nos esforçando. Claro que temos nosso mérito. Por isso o Criador não nos condena. E assim, se o Criador não nos condena, nós não devemos condenar ninguém. Olha bem, Jesus diz assim: meu Pai faz nascer o seu sol entre bons e maus, cair chuva entre justos e injustos. Ou seja, quem somos nós para condenar os outros? Cada um está agindo conforme o seu entendimento, a sua maturidade espiritual. Então temos que ter paciência, tolerância, calma. Se a gente quer do alto esses atributos, esses benefícios, a gente tem que dar. Que dando? Não devemos condenar ninguém, mas levar o nosso exemplo com as ações àqueles que não sabem agir, diante de tudo que apenas conheceram e não praticaram. Porque você também conhece muita coisa e não pratica. E se o alto é misericordioso com você, por que você não é misericordioso com aquele que te ofende, que te agride, que está doente? Você não acredita em Deus? Sim ou não? Sim. A lei de causa e efeito é para ser praticada. É olho por olho, dente por dente? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Não. Sim. Mas você não é o juiz. Você entendeu errado a lei de causa e efeito. O que está na estela de Hammurabi, lá na pedra de Hammurabi, o olho por olho, dente por dente, e a pena de talião, tal qual. Talião é tal qual, é retaliação. Vou dar a você exatamente a mesma medida. Mas você não é o juiz. Quem é o juiz? Ou você não acredita na lei de causa e efeito? Se acredita, por que revidar o mal com o mal? Há um conto onde uma serpente entra num celeiro. Ela, passando pelas ferramentas do celeiro, esbarra num serrote. O serrote a fere. Sabe o que a serpente faz? O que ela costuma fazer. Ela se enrola no serrote e aperta o serrote, querendo sufocar o serrote. Quanto mais ela aperta, Aí ela se fere. você vai agir dessa forma? Ou vai praticar o Evangelho? Jesus disse: a terra é um local de escândalo, mas ai daquele pelo qual o escândalo vier. Você está preso aqui porque você só conseguiu chegar até aqui mediante a tua evolução. Mas se você comete mais crime dentro de uma penitenciária, o que acontece com a tua pena? Olha, é necessário não usar paliativos. A gente tem que ser sincero com os nossos erros. A gente tem que aceitar que precisamos de ajuda. Abrir mão do que não serve mais. O que não serve mais? Joga fora. Orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, joga fora. Porque enquanto você guardar esse tipo de coisa, você não vai se desfazer do que é preciso se desfazer. Jesus disse uma vez: não se coloca vinho novo em odre velho. Odre é essa bolsa costurada à mão de couro, muito usada na antiguidade. Porque se coloca vinho novo em odre velho, disse Jesus, o vinho novo vai estourar os odres. Aquele gás do vinho, aquela pressão, não é? E a borra do vinho velho, naquele odre, vai estragar o vinho novo. Ou seja, sabe o que significa evangelho? A palavra evangelho, sabe qual é a tradução? Boa nova, novidade. Se você for odre velho, você não vai receber o novo. É preciso abrir a mente, entender o perdão, a misericórdia, entender a tolerância, entender que o outro é o doente, o outro carece. E fora da caridade, Não há salvação. e a palavra salvação esconde a ação. Você está agindo
como um odre velho, não querendo sair da inércia, continuar no mesmo movimento, tem resistência a agir diferente? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Já ouviu essa frase? É usado, Bolsonaro. Não é do Bolsonaro, não. Essa frase é de Jesus. Tá certo? E é interessante que a verdade liberta você da escravidão. Que escravidão? A ignorância. Buda dizia, a luta não é entre o bem e o mal, é entre o conhecimento e a ignorância. 500 anos antes de Jesus. Isso no Oriente. No Ocidente, Sócrates falava, só existe um bem, o conhecimento. Só existe um mal, a ignorância. E Jesus fala, sai da ignorância e você vai ser libertado. Só que veja bem, o conhecimento da verdade te dá liberdade para se soltar do que te prendia. Não é verdade? Sim ou não? Agora, conhecer a verdade não basta. Agir diferente é diferente de conhecer a diferença. Entendeu ou não? Sim. Agir diferente é diferente de conhecer a diferença. Tá certo? Alexandre, eu sei que se eu pego um transporte público, eu chego na Barra da Tijuca muito mais rápido. Mas mesmo sabendo disso, eu vou a pé mesmo. Eu posso pegar o transporte, mas eu vou a pé mesmo. Isso é inércia. Porque pouco importa você conhecer a verdade. O que te liberta é a prática. É agir diferente. Não é sentar aqui e ficar lendo as obras de Kardec. As obras de André Luiz. Ou qualquer outra coisa parecida. É lá fora. Sun Tzu, o homem que escreveu um livro chamado A Arte da Guerra, usado em quase todas as multinacionais durante décadas e décadas. Esse livro foi escrito há milhares de anos. E uma das frases de Sun Tzu é: energia é o que tensiona o ar. Decisão é que solta a flecha. Alguma dúvida? Você sabe o que faz com que o teu coração pare? Você tem um infarto, um derrame, sabe? O tecido morre. O tecido morre. Não, mas o que ocasiona muitas vezes uma parada cardíaca? Excesso de gordura. Não é isso? Faz um teste, ó. Pega uma mangueira, coloca num galão, ó, e sopra a mangueira. Vai encher o galão de ar, não é isso? Alguma dúvida, não? Não. Agora, pega a mangueira, aperta um pouco a mangueira e sopra. A bochecha, não é isso? Aperta mais. A bochecha é o teu coração. O que aperta a mangueira é a quantidade de gordura que a gente ingere. É difícil entender isso? A gente já sabe isso, não é isso? Por que a gente continua ingerindo gordura? A minha filha, quando começou a ficar adolescente, eu tenho duas. Tenho uma de 22 e uma de 20. Outra de 20. Né? Uma parece muito comigo. Já a outra é a minha cara. Uma faz medicina, a outra faz arquitetura. E a que faz a arquitetura, é a mais velha, começou a ficar mocinha, falou assim: pai, eu preciso emagrecer. Eu queria entender esse negócio de emagrecer, que de repente eu quero ver se eu começo a fazer um exercício. Eu filha, você é muito nova. Ah, pai, preciso emagrecer. Eu falei: mas você tem que comer coisa saudável e comer menos. Pai, mas assim, aí eu fui explicar para ela como é que funciona. Você sabe como é que funciona o processo de emagrecimento de engorda? É o seguinte: eu peguei um saco plástico, levei o saco plástico numa torneira, abri a torneira. O saco plástico encheu d'água, não é isso? Teve uma hora que começou a transbordar o saco plástico. Eu falei: filha, a água entrando é a comida que você come. O saco plástico é o teu corpo. A água transbordando é a gordura que está em excesso. Eu peguei uma caneta, pum, fiz um furo no saco plástico. A água começou a sair.
Eu falei, o furo é o exercício físico. Entendeu? Você quer comer mais, filha? Não tem problema, abrir mais a torneira. O furo não foi suficiente, a água começou a sair por cima do saco de novo. Eu falei, ó, a gordura tá mais. Vamos fazer mais exercício. Fiz outro furo no saco. A água começou a descer. Quer comer mais? E assim eu fui explicando para ela. Eu falei, mas você não quer fazer exercício nenhum? Ela falou, não, pai, eu queria fazer menos exercício. Eu falei, fecha um pouco a torneira. Tem alguma dúvida a gente entender isso? Não, não é? Por que a gente não pratica? Porque o Evangelho está ali. A doutrina espírita explica claramente, de forma lógica, por que a gente não consegue. E eu não consigo também. Eu não consigo. A minha esposa é uma super nutricionista, gente. Eu não estou brincando, não. De verdade, tenho um orgulho de falar isso. O Instagram dela tem mais de 30 mil seguidores. Ela vai falar na Bandeirante, enfim. Eu tenho um esforço danado, porque eu adoro comer. Eu amo, adoro. Entendeu? Pois é. Mas é assim. Um professor chegou na sala, pegou um recipiente e colocou uma lombriga no recipiente. Botou lá no recipiente. E ele queria dizer a importância de bebermos água. Então ele botou uma lombriga no recipiente com água. Depois colocou uma outra lombriga no recipiente com álcool. Depois colocou o muco salivar, que é a saliva. E depois colocou na gordura da carne vermelha. Tá certo? Querendo mostrar aos alunos a importância de bebermos água. Só a lombriga que estava na água sobreviveu. Todas as outras morreram. Aí um aluno levanta o braço e diz assim, professor, já entendi. E o professor falou assim, já entendeu mesmo? Ele já. O que você entendeu? Professor, quem toma cerveja, quem bebe, quem beija na boca e quem faz churrasco não tem lombriga. Não adianta, né, meu irmão? Kardec já explicou, já desenhou. Os espíritos já colocaram tudo ali pra gente, na cara, não é? E a gente insiste ainda em não praticar, não agir, não é? Mesmo estimulados a agir, precisamos vencer nossas barreiras mentais. Porque se você pega um elefante e amarra ele numa cadeira, ele não vai sair dali. O que prende ele? É uma barreira mental. Entende, moça? É isso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Quem é que dá aula do Evangelho aqui? Hã? Vocês não têm aula do Evangelho aqui? Tem. Pelo amor de Deus, não está aqui não, né? Estudo aberto. Estudo aberto. Quem falou? Estudo aberto. Maravilha, isso aí. Não deixem de vir à aula do Evangelho. Eu estou falando sério. Senão vocês vão ser obsidiados. É praga mesmo. Se observar, olha o que a gente estuda no Evangelho, por exemplo. Capítulo 17, item 2. Se observarmos o resultado de todos os vícios, e mesmo dos simples, porque todos os vícios nossos, todos nascem do egoísmo e do orgulho, que são a negação da caridade. É verdade. Todos os vícios que temos, se a gente observar, é pelo orgulho filho. Não é isso? É. Porque tudo que excita exageradamente o sentimento da personalidade, se falar do teu cabelo, se falar da tua conta bancária, se falar do teu carro, se falar do teu sapato, você já fica, né? Você não gosta, não é? Se falasse da barba de Jesus, o que ele falava? Do cabelo dele, nada. Porque ele não tinha orgulho, ele não tinha vaidade, ele não era arrogante. Só lobo cai na armadilha de lobo, diz Lacordaire, no Evangelho segundo o Espiritismo. Se tu não for lobo, você não cai na armadilha de lobo. Porque tudo que excita exageradamente o sentimento da personalidade destrói ou quase nada, ou quando nada, enfraquece os princípios da verdadeira caridade. Quais são os princípios da verdadeira caridade? São 4. Qual é o primeiro?
Benevolência. O que significa benevolência? Agir no bem. Aceitação. Eu aceito você do jeito que você é. Você também. Porque eu não sou perfeito. E se eu não sou perfeito, como é que eu vou exigir uma perfeição sua? E se eu me acho mais perfeito que você, como é que eu vou exigir de você a atitude melhor do que a minha? Entende? Benevolência. O segundo princípio é a indulgência. O que significa indulgência? Não criticar, não comentar, não valorizar a negatividade do próximo. Perfeito, Alexandre. Indulgência é perdão incondicional. Sabe por que eu te perdoo? Porque eu te perdoo. Porque perdão é troca. Entende? Madre Teresa dizia assim: quem me ama merece o meu amor. Quem me odeia precisa do meu amor. Entende? Qual é o outro princípio? Abnegação. O que significa abnegação? Eu. Negação, negar a mim próprio. Negar a mim mesmo. Tá certo? O que Jesus falou? Todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Porque quem quiser ganhar a sua vida vai perder. Mas quem quiser perder a sua vida pela causa que eu trouxe, por minha causa, esse vai ganhá-la. Sabe por que eu não nego a mim mesmo? Porque eu quero ter razão sempre. Eu só penso em mim, eu não penso no outro. O que é tomar sua cruz? Pegar a missão que você está imposta aqui. Toma a sua cruz e me siga. Sabe por que às vezes eu esqueço a minha missão? Porque eu não penso no outro. Esses 4 são os princípios da verdadeira caridade. Peraí, Alexandre. E o devotamento? O que significa devotamento? O que significa devotamento? Não sabe? Dedicação. É o que vocês estão fazendo aqui. Eu não vou desistir. Isso da palestra é 1 hora de palestra. Não é 1 hora nada. Devotamento é eu vou ficar ali. Entendeu? Eu não vou desistir. Isso é devotamento. Porque sem devotamento, todas as outras coisas você joga fora. Devotamento é vontade firme. Não vou desistir. Tudo bem? Já ouviram falar em Ibrahim Ben Assaf? Não. Já ouviram falar desse homem? Não. Esse homem era um soldado de Israel. Roma toma o mundo inteiro. A Palestina cai sob o domínio romano. Israel, obviamente, fica também escravo de Roma. Mas os israelitas tinham seus soldados. Não é isso? Pois é. Um soldado de Israel vai procurar Jesus. O nome dele, Efraim Ben Assaf. Na psicografia de Chico Xavier, a gente vai descobrir essa passagem. Olha o que acontece no diálogo desse soldado com Jesus. Mestre, pergunta ele a Jesus: quando o orgulho dos outros cresce e nos entrava o caminho, o que a gente faz? Olha o que Jesus responde, senhora. É preciso ser mais humilde e servir mais. Mestre, e quando a maldade se ergue e os outros nos caluniam? Jesus respondeu àquele soldado de Israel: é preciso mais amor e servir mais. E a palavra feroz? O que faz para coibir? O que fazer para coibi-la? Quando um ofensor cospe fogo e violência. Sabe qual foi a resposta de Jesus? É preciso mais brandura e servir mais. Jesus, e diante dos golpes de criaturas que se esmeram na crueldade, ferindo-nos até o sangue, Jesus respondeu a ele: é preciso mais paciência e servir mais. E a pilhagem, Senhor? Que diretrizes buscar diante daqueles que roubam? Olha a resposta de Jesus. Amigo, é preciso mais renúncia e servir mais. E os assassinos? Que comportamento adotar diante daqueles que incendeiam campos e lares? Jesus olha nos olhos daquele homem, daquele soldado de Israel e fala: é preciso mais indulgência e servir mais. Mais perdão. Mestre, o que pretende dizer por servir mais? O soldado fica bravo. E eu vou perguntar a vocês agora, já chegando no final da palestra, o que é servir mais?
O que Jesus quis dizer com tudo aquilo? A resposta é simples. Você acredita na lei de causa e efeito? Sim ou não? Sim? Você entende que o que Jesus ensinou para Pedro antes dele ser preso? Quando ele ia ser preso, Pedro tira a espada de um soldado e corta a orelha do soldado. Jesus cola a orelha daquele soldado e diz: por que você fez isso, Pedro? E Pedro fala assim: ele vai te espancar a noite inteira, eu não vou deixar. Jesus deve ter dito para Pedro assim: você está comigo há 3 anos. Ele não entendeu nada. Pedro, quem vive pela espada vai morrer pela espada. Lei de causa e efeito. Então, mestre, o que pretende dizer com servir mais? Olha a resposta de Jesus. Convencidos de que a justiça de Deus está regendo a vida, a nossa obrigação no mundo íntimo é viver retamente na prática do bem, com a certeza de que a lei cuidará de tudo. Você vai revidar? Acredita ou não na lei de causa? Olha a resposta de Jesus para Efraim Ben Assar. Convencidos que a justiça de Deus está regendo a vida, a nossa obrigação no mundo íntimo é viver retamente na prática do bem, com a certeza de que a lei divina vai cuidar de tudo. Não responda o mal com o mal. Isso é a ação ensinada por Jesus. 5 patos concordaram em entrar na lagoa. Quantos patos ficaram fora da lagoa? Então quantos ficaram fora? Perfeito. Perfeita a resposta. Perfeito. Vocês concordam com o Evangelho? Concordam com a doutrina espírita? E daí? Os 5 ficaram de fora. Lucas 12, 23, 30. E quando o pai de família, quando Jesus se refere a um homem responsável, tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora. E começareis a bater a porta dizendo: abre-nos, Senhor, e ele vos responderá dizendo: o que está escrito aqui? Não conheço você. Sabe o que você vai responder, Alexandre? Nós somos aqueles que em tua presença, Senhor, comemos e bebemos, a quem ensinaste nas nossas praças. Nós éramos aqueles que íamos lá em Sepitiba da palestra. Nós pegávamos o BRT 6 horas da manhã, chegávamos na estação Bagaça às 7, esperávamos o amigo buscar às 8h15. Nós éramos aqueles que dávamos aula, Senhor. E ele vos responderá. Lembra o que está escrito aqui? Apartai-vos de mim, todos vocês que obrais a iniquidade. Ou seja, eu não conheço você. Sai de perto de mim todo você que age na iniquidade. Porque é a ação. Não é o que eu falo. É o que eu pratico. Ali será o choro e o ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e você vai ficar de fora dele, excluído. Entendeu, Alexandre? E não é esse não, sou eu mesmo. Toda palestra que eu dou é para mim, não é para você. Judas teve o melhor pastor, sim ou não? Sim. Judas teve o melhor mestre, sim ou não? Sim. Judas teve o melhor líder, não é? Judas teve o melhor sábio. E mesmo assim, Judas vende Jesus por 30 moedas de prata, não é? A gente anda vendendo Jesus por quanto, hein? Porque ele ganhou 30 moedas de prata. A gente ganha o quê? A novela? É o filme? É o final do campeonato? É a cerveja? A gente está vendendo Jesus por quanto? O problema nem sempre é o que nos motiva. Não importa a igreja que você frequenta, se o seu caráter e a sua atitude não muda, você será sempre a mesma pessoa. Frase de Facebook. Está lá, até no Facebook. Estamos sendo ensinados que é a prática que funciona. Olha Lucas.
E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Aqui, ó. O que está escrito aqui? Olha, João. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se há... Vamos ver um outro evangelista, Mateus. Mas a sabedoria é comprovada pelas... Que acompanha. A mulher foi libertada de ser apedrejada. Porque Jesus disse, quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Nós somos puros, sãos. Por que a gente anda condenando tanta gente, hein? E o que é pior, quando Jesus liberta a mulher da morte, ele dá um aviso a ela: vá e não peque mais, para que não te aconteça coisa pior. Por que ele disse isso? Por quê? Agora no final da palestra, por que ele disse isso? Porque ela agora sabia o erro. Nós, espíritas, já sabemos de forma clara, ou seja, vamos ser muito mais cobrados. Muito será cobrado a quem muito for dado. Não esqueçam disso, por favor. Alexandre! Agora que a gente já está acabando, eu só tenho uma perguntinha para fazer. Era melhor então que eu fosse burra, né? Que eu não soubesse de nada. Eu tenho ódio dessa casa aqui agora. Por causa de que essa casa está me ensinando tudo, eu não posso ficar mais lá falando mal dos outros. Não posso ficar mais no grupo do WhatsApp falando mal dos outros, não posso. Era melhor que eu fosse burra. Não. Você já está um pouco mais adiantado do que aquele irmão que não percorreu o caminho que você já percorreu. É melhor você entender que você já sabe o que fazer para se livrar. Não é? É a prática. Porque conhecer a verdade é diferente de praticar a verdade. Então, o que você precisa fazer? É praticar. Tá certo? Você está melhor do que o outro que ainda nem percorreu o caminho que você já atravessou. O que falta é praticar. As necessidades fúteis da matéria nos levam a agir pelo impulso da matéria, é verdade. Quando Jesus pede para que os homens orassem e vigiassem, Jesus volta lá no Getsemane, Monte das Oliveiras, sabendo que ele ia ser pego, ele não queria ser pego de surpresa. Naquela época as tochas eram vistas de longe na madrugada, não é isso? À noite. Jesus pede para que os homens vigiassem. Quando ele volta, o que os homens estavam fazendo aí? Hein? Dormindo. Estava igual de vez em quando eu vejo as pessoas na palestra, né? Eu tenho medo, eu penso que o cara vai incorporar. Assim, fica procurando sinal, né? Na minha palestra não acontece não, que eu apavoro, eu grito, né? Eu berro. O cara, não é porque a palestra não é boa, não, é porque eu grito, aí o cara fica quadrado. Né? E Pedro ouve de Jesus assim: você não é capaz de orar e vigiar por um momento? Em verdade eu te digo, homem, ora e vigia. Conhece essa frase, né? Mas o que vem depois, a gente esquece. O que Jesus diz depois? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, você sabe o que não fazer, espírito. O que você faz? Porque a carne... Paulo já tinha dito isso. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, esse me apraz. Esse eu faço. Não é? O garimpeiro desatento deixa a água levar todo o ouro em pó entre os dedos, quando apenas queria o prazer de refrescar as mãos. O texto meu, essa frase. Cuidado, tá? Tenha cuidado. Não deixe por prazeres rápidos, prazeres carnais, a gente deixar o ouro se esvair pelas mãos. Não façam isso. Certo? Ora e vigia. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Há uma canção de Beto Guedes que fala: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Sol de primavera. Lindo Beto Guedes, não é? Essa música é maravilhosa. E aí, a gente já sabe a lição de cor.
Só nos resta aprender. O aprendizado se realiza pela repetição. Mas só repetimos se não houver preguiça. E se as coisas da carne não nos desviarem do que realmente importa realizar. Se o espírito está pronto, não cai no erro. É só a gente agir. E para eu me despedir de você, Chico conta que quando Jesus foi preso, um homem chega perto de Jesus, segura ele com força, sacando uma corda, amarra as mãos de Jesus. Esse homem, um soldado de Israel. O nome desse homem, Efraim ben Assaf. E olhando nos olhos de Jesus, prendendo Jesus, Efraim ben Assaf diz: não reages, Galileu. Jesus então dá uma última resposta às perguntas desse homem. É preciso compreender e servir mais Efraim. Efraim não havia compreendido as lições que Jesus havia dado. Nós já compreendemos? Acho que não. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela paciência e um beijo no coração de cada um. Tá certo?